pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Tecidos em Foco, onde iremos mergulhar no fascinante mundo dos tecidos com a estilista Tarsila Gameiro. Eu sou Marina Dias, da equipe da estilista, e eu estou aqui para representar a voz de vocês, para trazer a pergunta que vocês enviarem para a gente por e-mail, aqui no comentário, e através das suas perguntas, a gente vai explorar cada detalhe e as curiosidades desse universo fantástico do mundo dos tecidos. E para hoje, eu trouxe uma pergunta que a maioria das pessoas fizeram para a gente, e a Tarsila vai nos esclarecer. Vou começar chamando ela aqui com a pergunta. Estilista, conta para a gente, como escolher um tecido de qualidade? Bom, primeiro, muito obrigada aqui pelo convite e vamos começar essa entrevista aqui, que é um bate-bola mesmo, a ideia é a gente trazer conhecimento. É com muita alegria que eu estou aqui hoje para responder as perguntas da nossa audiência e compartilhar conhecimento, né? Então, vamos lá. A pergunta é como escolher um tecido de qualidade, certo? Certíssimo. Ok. Então, bom, para a gente saber se um tecido ele é de boa qualidade, envolve observar e analisar várias características, né? Não é assim tão rápido. E hoje, então, eu vou falar sobre 3 pontos importantes que eu acho que eu levo em consideração na consultoria de tecidos e no meu dia a dia. Tá? Então, a primeira pergunta que a gente, ao desenvolver um produto, a gente precisa saber qual que é a finalidade desse produto. E responder essa pergunta, né, de qual a finalidade, você consegue aí começar a caminhar em busca do tecido ideal para o seu produto. Então, quando a gente responde essa pergunta, o que eu preciso saber? Eu preciso saber o que eu vou produzir. Então, qual que vai ser o meu produto? Essa é a primeira pergunta, porque depende muito, né? Então, o tecido que a gente vai escolher vai depender, então, do produto. Porém, só olhar para o produto não adianta. A gente também precisa saber para quem a gente vai produzir esse produto. Ou seja, qual que é o meu público-alvo? Por quê? Porque sabendo que tipo de produto e qual público que eu vou atender, aí sim eu consigo desenvolver um produto mais assertivo. Além disso, então, quando a gente ali define, por exemplo, vamos fabricar peças para o segmento infantil. O segmento infantil, ele tem ali várias faixas etárias, né? Então, você tem várias idades que compõem esse mercado. Então, para qual faixa etária eu vou trabalhar? Para todas? Para algum segmento mais curtinho? Então, isso também é muito importante. Nossa, e aí, interessante. Pois é. Fiquei pensando aqui, então quer dizer que o segmento de moda que eu atuo vai fazer diferença também na escolha da qualidade desse tecido. Exatamente. Isso mesmo. O que acontece? O segmento vai trazer para a gente qual que é a demanda de consumo que a gente vai atender. Então, esse acaba sendo um segundo ponto também a ser considerado, né? A partir da funcionalidade, que quando eu tenho essas respostas e das expectativas que o meu público-alvo tem diante daquele produto, eu consigo escolher um tecido onde eu posso escolher o mais do mesmo, ou seja, todos trabalham ali com aquele tecido de malha ou com o de poliéster, aquela malha básica. Se eu vou e faço uma ousadia de escolher um tecido, por exemplo, de malha um pouco mais sofisticado, com custo mais alto, para o meu público que é um pouco mais exigente, ali eu estou trazendo um produto de qualidade. Então, para dar um exemplo simples, eu tenho aqui alguns tecidos, mas eu separei, olha que legal, eu estou aqui na minha mão com as malhas. Esse aqui é um tecidinho de meia malha. Você percebe, ó, vou deixar ele bem próximo, que ele é um tecido bem homogêneo aqui, ó, a estrutura, e a gente percebe também o avesso, que é também bem lisinho. A partir dessas características, esse aqui, a gente define ele como um tecido penteado. Esse tecido penteado, ele passa por um processo a mais do que o tecido mais básico, que seria uma malha cardada. Essa daqui, ó, é uma malha que passa somente pela carda. Então, quando a gente vê avesso e direito, a gente consegue perceber que ele é um pouquinho mais rústico e que as fibras, ó, elas acabam tendo, às vezes, aqui no meio, né, uma sujeirinha, é pouco, tá? A gente está falando de algo bastante exigente ali, num toque de qualidade, onde a percepção de quem compra, ela é meio inconsciente, ela não vai perceber, mas na hora que ela veste, que ela sente, ela fala, nossa, que tecido interessante, diferente, né? Tem várias características aqui que a gente consegue, então, diferenciar. Então, a malha cardada, quando o processo do fio está sendo feito, ele passa pela carda, que, né, vem lá todo aquele
as fibras de algodão e passa por essa máquina chamada carda, que vai processando ali, tirando um pouco das impurezas, processando as fibras. Já na penteada, o que acontece? Passa pela carda, mas passa pela penteadeira. E a máquina que faz esse processo de pentear as fibras, ela vai tirando mais impurezas e vai acertando, né? Ela vai deixando as fibras mais penteadinhas mesmo. Pente mesmo. Isso, na hora da alinhando mais aí. Alinhando, essa é a palavra. Então, as fibras ficam mais alinhadas, organizadas, logo a fibra e todo o tecido que é feito com esse fio, ele fica um pouco mais macio e numa textura um pouco mais sofisticada. Mas a gente acaba percebendo, né? Como eu estou aqui no lugar da sua audiência, né, tem que fazer as perguntas, eu vou te perguntar mais uma coisa, me veio uma dúvida, estou me sentindo aqui realmente lidando com o tecido. Na hora que eu for comprar essa malha para o meu segmento, como que eu vou saber se ela é exatamente que eu preciso para o meu negócio? Existe alguma parte prática que eu posso fazer na hora de comprar o tecido para não ter dúvida ou aproximar o mais assertivo assim do meu negócio? Sim. Fazer algum teste? Testes práticos, né, na loja, quando você está comprando tecido. As primeiras vezes, né, a gente indica de comprar mesmo vendo, porque hoje em dia com a internet está super fácil, a gente acaba comprando tudo online, é prático pra caramba, mas num primeiro momento, quando você não conhece ainda nem seu fornecedor, não conhece os tecidos, é muito importante você ir lá para ver a textura. E aí, durante as compras, né, quando a gente percebe uma malha cardada, que a gente vê essas características, ela é um pouquinho mais rústica. O que é legal? Um teste prático que a gente pode fazer na loja é esse teste aqui, ó, de esticar a malha e ver se ela volta. Olha que interessante. Simples, né? Esticou, voltou, exato. A gente percebe que as fibras que compõem essa estrutura, ela é boa. Porque tem tecido que a gente abre, ele esgarça e não volta mais. Então, tecidos que abrem assim e não voltam logo em seguida, eu vou até mostrar com a malha penteada, eles não são tecidos muito bons. Vocês vão perceber, ó, que a penteada, ela já é até um pouquinho, ó, mais rápida ainda, né? Porque a fibra, ela é toda mais ajustadinha, então ela vai e volta, e é um tecido bem tecido, né? Então, aqui é de uma loja de boa qualidade. Então, esse é um teste que você pode fazer ali na prática, esticando, sentindo a textura, principalmente. Eu acho que, para mim, eu sinto, né, os tecidos com as mãos. Então, meu olhar está nas mãos. De pegar o tecido e de você ver a aparência do tecido, você já consegue perceber se essa malha é cardada ou se ela é penteada, olhando o avesso e o direito. Então, isso também é importante. E também tem um outro fator, que é a densidade do tecido, que ela vai se referir ao número de fios utilizados na hora que você está tecendo ali, na construção, né? Então, durante o tecimento, você consegue perceber que a malha ou ela está mais justinha, né? Ou está mais furadinha. E essa estrutura, quando a gente mede 1 centímetro quadrado, no caso, né? Influencia no seu peso. Então, se a gente tem ali se a trama é mais fechadinha, você vai ter um peso maior. Ou seja, a gente chama que esse tecido tem uma gramatura, né? Mais pesada ou uma gramatura mais leve. E uma coisa curiosa também é que existem malhas que a gente vai chamando de fio, né? Tem o fio 26, o fio 30, que são fios que compõem ali, né? Então, o que a gente vai utilizar para tecer essa estrutura, e quanto maior o número, mais fino é o tecido. Então, por exemplo, eu vou comprar uma malha de fio 30. Se você compara com uma malha de fio 26, a de fio 26 é mais grossa do que a fio 30. Então, isso também é uma curiosidade. Na cabeça, assim, quanto menos, mais fino, mas não, né? Quanto maior, mais fino. Nesse caso, ela é inversamente proporcional, porque por conta do tex ali de como você, né? A gente chama o título do fio, né? O título dos fios tem ali a numeração e a proporção que é feita dessa forma. Então, ali você consegue realmente saber qual que é a diferença. Se você quer um tecido mais encorpado, um fio de título menor. Se você quer um tecido mais leve, um título maior. Nossa, quanto detalhe. Tem bastante quanto conhecimento. Pois é. E para a gente resumir, então, se a gente pega um pouco de todos esses pontos, né? A textura, então, ela é um bom indicativo, que eu acho que é um dos primeiros na hora que a gente está aprendendo sobre os tecidos. Então, um tecido de qualidade, ele deve ser uniforme, ele tem que ser liso, sem irregularidade, sem aqueles pontos soltos ou aqueles tecidos que desfiam, né? Porque esse tipo de malha, essa daqui, no caso, é uma malha tubular. Então, se uma agulha, por exemplo, ali da máquina estoura, vai fazendo aquele tecido desfiado. E aí acaba não passando no controle de qualidade e a gente compra, às vezes, esse tecido com preço mais em conta.
Mas dependendo do corte, ou quando a gente leva ali para produção, esse mais em conta, às vezes, não compensa. Tem casos e casos, né? E às vezes compensa, você vai fazer só um pedacinho, compra um tecido com algum probleminha ali, de alta qualidade, mas você vai usar ele em pedaços menores, aí também não tem problema. Né? Outros pontos também importantes vão ser a resistência do tecido ao desgaste. Então, lá na loja mesmo, você já pega o tecido e dá uma esfregadinha ele nele mesmo, que existe um teste, né, específico que é feito, mas para ver se não forma peeling, que são aquelas bolinhas, né? Se as fibras não vão se ficando toda Tabelar. toda para fora, e aí forma aquelas bolinhas. Então, faz esse teste, dá uma esfregadinha, vê se o tecido mantém ali as fibras quietinhas. Agora, se a fibra for muito para fora, já não compensa, porque pode ser que forme um pouquinho aí de bolinha nesse tecido. Então, entendi. Pode fazer esse teste em todos os tecidos, então, sim? Pode. Todo tipo de tecido. Todo tipo de tecido. Os poliésteres. Eu vou saber o mais adequado para o meu negócio. Exato. Se você não quer um tecido que dá bolinha, você faz esse teste de esfregar ele nele mesmo, vem, esfrega e vê o que acontece. Se dá bolinha ali na hora, na loja, não recomendo, porque na hora que você colocar na máquina de lavar e ele bater com outras peças, a tendência de ter bolinha nele é muito alta. Então, não compensa, já não é um produto de qualidade. Pois é, você vê, tem muitos detalhes que a gente pode utilizar, são dicas importantes, para quem está começando principalmente, mas mais que isso, aí a partir do momento que a gente se aprofunda no assunto, é muito interessante conhecer a estrutura, ou seja, como o fio foi entrelaçado. Então, a estrutura do tecido traz para a gente, quando a gente tem esse conhecimento que é muito simples e super interessante, né? Quando a gente vê, você já identifica quais são as características que ele tem, se a qualidade dele é boa ou não, para o que eu preciso, porque a partir do momento que a construção dele tem aquela característica, ele vai ter aquele comportamento baseado na construção. Então, não é nem a qualidade, é realmente a estrutura que ele tem. E isso traz para a gente pistas assim, né, fica ali. É o conhecimento mesmo, é conhecer como saber identificar. Exato. E é muito simples, uma vez que a gente aprende. Né? Tudo fica simples a partir do momento que a gente conhece, facilita todo o processo. Desculpa. Então, assim, resumindo, conhecer essas características básicas sobre qualquer tecido. Então, estrutura, composição, a textura, né? Ver ali as características, a gramatura. Dessa forma, você consegue ter todas as características que se apresentam daquele tecido e você vai fazer uma escolha mais assertiva dentro do que você precisa entregar no seu produto, ou se você quer surpreender o seu cliente, ou ainda melhor, inovar no mercado. Entendi, minha estilista. Mas aí, o que aconteceu? Você esclareceu minha dúvida e várias outras surgiram. E aí eu queria saber, para todas as pessoas que estão assistindo a gente aqui e que também estejam com novas perguntas formulando, como que a gente pode esclarecer essas dúvidas com você? Então, eu vou convidar, se algum dos nossos alunos estiver aqui assistindo, ou se alguém tiver interesse em fazer uma consultoria comigo, vamos deixar aqui na descrição a agenda, onde você consegue clicar ali, agenda o seu horário e faz uma consultoria direto comigo, aqui mesmo online, é bem bacana, e aí a gente tira todas essas dúvidas aí, em umas horinhas de conversa, e muito mais, né? Se quiser desenvolver coleção, ou desenvolvimento de produto mesmo específico, aí a gente senta e alinha todos esses detalhes. Maravilha, né? Esclarecer as dúvidas, assim, diretamente para o meu negócio. Clico no link e vou direto para a consultoria com você, exclusiva, resolver o meu negócio. Perfeito. Isso é muito bom. Maravilha, estilista. E para você que está aqui com a gente, deixa a sua pergunta nos comentários. Ela pode ser o assunto do próximo episódio aqui do podcast. Aproveita, deixa o seu like também para esse conteúdo alcançar mais pessoas. Compartilhe com seus conhecidos também. Salva para você assistir de novo, pegar essas dicas todas da estilista. E uma dica que eu dou também, tem uma playlist maravilhosa aqui no canal da Estilista, que é a playlist Tecidos. Tem muita explicação sobre tecido lá. Assista e traz as suas perguntas a partir da playlist para a gente poder desenvolver esse conteúdo do podcast e responder você. Isso aí. E ela tem muito. No canal do Instagram, né, Estilista? Lá no Instagram também, muito conteúdo. Se você ainda não curte o nosso Instagram, aproveita, vai lá, @TarcílaEstilista, clica lá para receber os conteúdos, se inscreve no canal que vocês vão amar, lá tem muitas curiosidades, né? Lá a gente fala mais rapidinho sobre os tecidos e traz o profundo, né, de vários detalhes, e a gente capricha nos conteúdos para compartilhar conhecimento.
Maravilha, pessoal. Então, nos encontramos no próximo episódio. Fiquem de olho. Tecidos em Foco, em alta. Segue o canal da Estilista para não perder nenhum conteúdo. Obrigada, Estilista. Até a próxima. Próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.